Fala, galera! Estamos aí no módulo 7, refração da luz. O que é a refração? É o fenômeno que ocorre quando a luz muda de meio, tá? Ela passa, por exemplo, do ar para a água, muda de meio, e isso gera uma alteração na sua velocidade. Meninos, olha essa ilustração. Eu tenho aqui uma superfície que é água e ar. Essa reta ela chama-se normal e ela serve para calcular o ângulo de incidência e o ângulo de refração, que é o ângulo de entrada e o ângulo de saída desse raio de luz. Quando um raio de luz atravessa um meio de propagar, né, no caso ar e água, por exemplo, ele sofre alteração na sua velocidade e, em alguns casos, ele altera também esse ângulo, né, de entrada e esse ângulo aqui de saída, digamos assim, para o meio. Esse fenômeno, ele visto praticamente, gera algumas situações bastante interessantes. Olha, por exemplo, essas fotos. Aqui nós temos aí a descontinuidade do canudo, né? Presenciamos o fenômeno da refração. Ou quando a gente tem a impressão de que a pista está molhada, mas na verdade é uma diferença de densidade aqui da superfície do ar, né? Em contato com a pista ele fica mais quente, gera uma diferença de densidade, gera uma diferença de meio, então o fenômeno de refração é observado. O homem, esse fenômeno aqui do homem na piscina é idêntico ao fenômeno do canudo, né? Super interessante. Parece que foi feito com Photoshop, mas é um fenômeno que nós presenciamos na refração. Meninos, quando nós falamos de refração, existe uma fórmula que nos permite calcular quantas vezes a velocidade da luz no vácuo é maior que a velocidade da luz no meio. E essa fórmula ela recebe o nome de índice, cálculo do índice de refração. Basta você dividir a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio. Lembrando que a velocidade da luz no vácuo é sempre constante, vale 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Olha uma tabela com alguns índices de refração, tá? Então eu tenho aí no vácuo, o índice de refração é o menor possível, porque a velocidade da luz no vácuo é constante, né? Vale 3 vezes 10 a quinta, é igual no ar. E aí, conforme a gente vai alterando os meios, o índice de refração vai aumentando, uma vez que a velocidade da luz no meio vai diminuindo. Lembre-se que são grandezas inversamente proporcionais. Quando nós falamos, então, de refração, existem leis, duas leis, na verdade. A primeira lei diz que o raio incidente, a reta normal e o raio refratado são coplanares, ou seja, estão em um mesmo plano. E nós temos uma fórmula que nos permite encontrar o valor, né, do ângulo de entrada e do ângulo de saída. Na verdade, essa fórmula tem 4 informações: índice de refração do meio que chega, índice de refração do meio que vai, ângulo de incidência e ângulo de refração. Por ter 4 informações, eu posso calcular qualquer uma dessas 4 informações se eu conhecer as outras 3. E lembrando, meninos, se nós pegarmos um meio, tá, um meio de separação, desenharmos aí a reta normal, o raio de luz que incide, o ângulo de entrada e o ângulo de saída, a gente terá uma relação assim, ó, prestem atenção. Se o índice de refração do meio de entrada for menor que o índice de refração do meio de saída, a gente tem uma aproximação da reta em relação, do raio de luz em relação à reta normal, tá? Agora, se for o contrário, imaginem o contrário aí, a gente tem aí a reta normal, o ângulo de entrada, o ângulo de saída, tal. Se o índice de refração do de cima for maior que o de baixo, a gente tem um distanciamento da reta normal. Então vamos criar uma regrinha? Se o índice de refração de baixo for maior, ele aproxima mais, tá? Ele sempre vai direcionar-se para a região onde o índice de refração é maior. O índice de refração de baixo é maior que o de cima, então ele vem mais para baixo. Nesse segundo caso, o índice de refração de cima é maior que o de baixo, então ele vem mais para cima. Ele altera a sua trajetória seguindo essa tendência. Ir para a direção onde o meio de propagação tem um maior índice de refração.
Ô professor, e se o índice de refração for igual? Aí não vai acontecer, né, galera, a refração da luz. Ele simplesmente vai permanecer constante, não há alteração na sua velocidade, não há alteração na sua trajetória, então nós não estamos presenciando aqui o fenômeno da refração, tá legal? Pois bem, a gente tem aí então alguns exercícios para serem feitos. Primeiro exercício, considerando as velocidades de propagação da luz em dois meios homogêneos e distintos, respectivamente iguais a 200 e 120 km por segundo, né? 200 mil e 120 mil. Determine o índice de refração relativo do primeiro em relação ao segundo. Galera, quando ele pedir índice de refração relativo, é só dividir um pelo outro. Então vamos calcular o índice de refração do meio 1. É só pegar a velocidade da luz no vácuo e dividir pela velocidade da luz no meio. No vácuo é constante, é 300 mil. Dividido pela velocidade da luz no meio, que é 200 mil. Corta esse 0,0 todo aí, dá 3 meios. Agora vamos fazer para o meio 2. Meio 2, divide a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio. Tá? Corta o zerinho, 30 por 12. Dá para dividir por 6 em cima e embaixo. 30 por 6 dá 5, 12 por 6 dá 2. Então deu 5 meios. Esses são os valores dos índices de refração, tá? Do meio 1 e do meio 2. Como ele quer o índice de refração relativo do primeiro em relação ao segundo, é só dividir um pelo outro. Aqui a gente pode cancelar o 2 com o 2, sobrou 3 quintos. E 3 quintos é a mesma coisa que 0,6, alternativa A. Beleza, meninos? Então aí tá o primeiro exercício exemplificando, dando um modelo aí de índice de refração, tá? O segundo exercício vai aplicar a lei de Snell, que é aquela formulinha que nós vimos que fala que o ângulo de entrada e o ângulo de saída, né, podem ser relacionados com os respectivos índices de refração. Então eu tenho esse fenômeno, um feixe luminoso que se propaga no ar, atinge uma superfície, ele chama essa superfície de vidro, pede para calcular o ângulo de refração, eu estou chamando o ângulo de refração aqui de R. Ele deu para a gente o ângulo de entrada 60 graus e os índices de refração do meio 1, que é ar 1, e do meio 2, que é vidro, raiz de 3. Então, bora aplicar a formulinha de Descartes, né? Snell-Descartes. Eu tenho N1, que é 1, eu tenho o ângulo de entrada, que é 60, eu tenho N2, que é raiz de 3, e eu quero calcular o ângulo de saída. Então, vamos encontrar o seno do ângulo de saída, e aí eu vejo qual é o valor do ângulo. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Como eu tenho uma raiz de 3 de um lado e uma raiz de 3 do outro, eu posso cancelar. Então, do lado esquerdo ficou meio, e do lado direito o seno de R, seno do ângulo de refração. Qual é o ângulo que tem um seno valendo meio? É 30 graus, alternativa A. Tá aí então um exemplo da aplicabilidade dessa segunda formulinha. Beleza, meninos? Vamos fazer mais um, ó. Questãozinha 5. Um raio de luz monocromático de uma cor só propaga-se no ar e incide no ponto O, tá? Perdi aqui a letra, esse ponto aqui é o ponto O, na superfície de um espelho plano. Então, o ângulo de entrada é igual ao ângulo de saída, espelho plano, formando 30 graus com a superfície. Após ser refletido no ponto O desse espelho, o raio incide na superfície plana e horizontal de um líquido e sofre refração. Então, veja, o raio de luz está vindo, entrou, né, no líquido e aí ele sofreu uma alteração na sua trajetória, ele veio mais para baixo. Lembre-se, se ele direcionou, se alterou a trajetória para baixo, é que o índice de refração de baixo é maior. Se fosse para cima, o índice de refração de cima seria maior, tá bom? Então vamos lá, ele pede para nós calcularmos, sabendo que o índice de refração do ar é 1, o índice de refração do líquido. Ele quer saber qual é o índice de refração do líquido. Então, primeiramente, eu preciso descobrir o valor desse ângulo, que é o ângulo de incidência. E, para tanto, a gente vai usar a geometria que aconteceu aqui na trajetória desse raio de luz. Esse ângulo, meninos, é 30 graus, porque em um espelho plano o ângulo de entrada é igual ao ângulo de saída, em relação à normal e também em relação ao espelho. Agora, este ângulo de baixo também vale 30,
Por causa daquela regra, retas paralelas cortada por uma transversal. Fez aquela regra do Z, lembra? Na matemática, são alternos internos, então esse ângulo também vale 30. Já que a normal forma ângulo de 90 graus com a superfície, se aqui é 30, aqui tem que ser 60, para poder então somar o 90 graus. Agora eu tenho o ângulo de entrada, o ângulo de saída, o índice de refração do ar e consigo calcular o índice de refração do líquido. Bora substituir na fórmula de Snell-Descartes. N1 é o ar, vale 1. I é 60, já encontramos aqui. N2 é o que eu quero encontrar. E o R é o ângulo de refração que foi dado na figura, 30 graus. Substituindo senos, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e seno de 30 é meio. Posso cancelar o 2 com 2? N2 vai ser igual a raiz de 3. Significa que o índice de refração desse meio, desse líquido, é igual a raiz de 3. Fechou, meninos? Segue aí para vocês, então, uma tarefinha. Tentem resolver esses exercícios, tá bom? Refração vai continuar ainda no módulo 8, 9, 10. A gente vai estudar lentes e outros fenômenos mais que envolvem a refração da luz. Fechou, galera? Tchau, gente!